Em 2009, o Ministério de Criança tinha o nome de Memorial Kids. Haviam 2 salas, uma para as crianças dos 7 aos 12 anos e outra para as crianças dos 3 aos 6 anos. 8 anos depois, em 2017, foi herdado o Templo Antigo e mais todas as salas da Igreja Batista Memorial, onde hoje é a Igreja da Criança. Surgiram então o Memorial Kids, o Memorial Baby e o Memorial Júnior. Porém, foi durante uma viagem feita pela ministra Silvia Terra, líder do Ministério Infantil, que tudo mudou, através da direção de Deus. E assim, depois de muitas consultas, surgiu o Ministério Catavento. Mas por que o nome Catavento? Desde o início, era a proposta de Silvia e seu esposo, o pastor Luiz Sérgio, implantar um ministério relevante, atraente e que fosse guiado pelo Espírito Santo, e de onde as crianças tirassem energia e conexão. Assim, o nome Catavento, a Igreja da Criança, tinha tudo a ver. Primeiro, por ser um brinquedo que atrai as crianças e que, para elas brincarem, precisa correr para fazer o vento girar, o catavento. Precisam de energia e essa era uma das propostas: ser um ministério vivo, dinâmico e atraente. Segundo Silvia, o nome pegou e colou como chiclete. Na rua, na comunidade, na escola, onde ela era professora. Todos queriam conhecer o catavento, inclusive as mães diziam que era o sonho dos filhos ir no catavento. Hoje a Igreja da Criança recebe nos cultos semanais uma média de 200 crianças, na faixa dos 0 aos 13 anos. Um dado importante é que ao longo desses 15 anos, 80% dos hoje já adolescentes têm retornado servindo ao ministério, como forma de retribuição ao que receberam. Fato curioso é que após anos sendo convidada para pregar sobre o Ministério de Crianças em outras igrejas, surgiu a ideia de produzir, no ano de 2018, a primeira Conferência Catavento, destinada a pais, líderes, pastores e interessados na criação e manutenção de um ministério infantil. Essa conferência ocorre todos os anos, nas dependências da Igreja Batista Memorial em Silva Jardim. Esse ano, já com um novo nome, será a Conferência Farol, mas isso quem irá explicar é a própria Silvia Terra. E aí, chegou um outro momento de transição, passarmos para Farol. E por que o Farol? Nós tínhamos já chegado ali, naquela visão, missão que Deus tinha nos dado, de um ministério relevante, atraente, não só para a nossa comunidade, Igreja Batista Memorial, mas para a comunidade Silva Jardim, como eu citei, mas também fora do nosso município. Outras igrejas, outros ministérios começaram a se conectar conosco. Só que no ano de 2022, nós passamos por um problema pessoal, em questão de saúde com a minha neta, e eu estava no hospital. Eu passei por 2 alas, onde tinha mais 2 crianças e 2 famílias ali, mães, avós que estavam juntas, e aquilo me gerou uma conexão com vontade de poder entrar e não poder falar. E nesse momento que eu saio, Deus fala no meu coração: vocês precisam mudar o nome. Mas o Ministério com Crianças, esse processo que eles passam de 12 anos aqui com a gente, é além de um momento divertido, atraente. É um momento de salvação, deles entenderem que eles precisam de Cristo, porque eles são pecadores. E eu não poderia levar aquela mensagem para aquela família, a mensagem que eu estava recebendo ali de Deus, no conforto, eu não sabia se aquela família poderia estar recebendo ou não. E por ser uma área de isolamento, eu não tinha acesso àquele quarto. E então eu comentei com a minha filha: olha, o ministério vai ser mudado o nome. Aí ela: como assim? O catavento é tão de vocês tem um orgulho. E então ela me pergunta: que nome? Eu falei: não sei.
que nome. Eu só sei que eu quero que eles sejam sal, que eles sejam luz, que eles saiam daqui para a adolescência e não tenham vergonha de proclamar o Evangelho, não tenham vergonha de dizer que eles são de Jesus, eles são filhos amados e que eles possam influenciar. E aí então, nesse instante que eu falo isso, vem a imagem, um farol neste mundo, um luzeiro neste mundo. Então, Farol, o Ministério com Crianças, a partir desse ano de 2023, ele tem um propósito, não que ele não tinha, mas um propósito com mais intensidade, com mais relevância, com mais intencionalidade de pregar o Evangelho, para que eles possam entregar a vida a Cristo e conectar, ser luz nesse mundo, levar a vida. Até porque o farol fica onde? No alto, no mar, levando, mostrando o caminho. Então é esse o motivo da mudança do nosso nome. Inclusive, esse ano, você não pode ficar de fora. Gente, conferência não Mágica tá vendo. Conferência Farol. E os preletores? Me pergunta como eu consigo. Eu respondo, eu não consigo não. Quem consegue é Deus. Eu oro, coloco nas mãos dele. E os preletores são cada ano mais surpreendentes. E esse ano, nada mais, nada menos do que o mundo do Otávio. Não conhece? Não vai lá com esse mesmo arrobazinho, o mundo do Otávio lá no Instagram, e vai conhecer não só o Otávio, mas uma família dedicada à proclamação do reino, uma família abençoada. Eu não fico de fora. 24 de junho, Conferência Farol, Igreja Batista Memorial, em Silva Jardim. Conto com você aqui, hein? Glória, aleluia, aleluia. E uma outra coisa legal, uma característica que nós percebemos que de importância, eram as crianças a partir de 10 anos de idade. Elas já se sentem adolescentes, se sentem grandes, alguns realmente crescem tantos que estão no meio das crianças de 10, de 7, de 8, e elas não se conectam mais. Então o que nós fizemos? Uma sala especial para essas crianças de 10 a 13 anos, onde lá acontece o louvor, as orações, o ofertório, a palavra, e tudo na linguagem desses pré-adolescentes, que antigamente a gente chamava de juniores. Eles não gostam, eles gostam de ser chamados de pré-adolescente, né? Se sentem já aquela fase de já estar transicionando. E nós demos um nome especial para essa faixa etária, que é a geração Pulse. Esse espaço aqui que vocês estão vendo, eles são específicos para as crianças de 5 a 9 anos de idade. Então a gente chega, eles recebem esse espaço da criança, fica as crianças de 5 a 9, as de 10 a 13 que eu falei, eles ficam num outro espaço, que é aí no terceiro andar, nós vamos conhecer, né? E aí aqui nesse espaço tem o louvor, tem a oração, o ofertório, palavra, e aí depois, quando vai entrar na aplicação, essas crianças são divididas em duas faixas etárias, 5 a 6 anos, 5 e 6 e 7 a 9 estão em duas salas, porque aí vão fazer atividades, jogos, dinâmicas para aplicar, né, aquela mensagem, aquele princípio que foi trabalhado na mensagem, né, para possa fixar o coração deles. E aí as crianças de 0 até 4 anos, elas só vêm quando terminam o louvor. E aí a gente tem aqui, ó, um espaço, porque devido a gente utilizar essa sala para a sala sensorial, nós colocamos aqui para 2 e 3 anos. Como esse é uma faixa etária que a gente tem poucas crianças, dá numa média de 15 crianças, a sala comporta, e a gente trouxe todos os líderes. Então fica por semana aqui 4 líderes, né? Onde tem também um espaço amplo, né? A gente tem aqui um tapete, a gente tem a caixa de musicalização, a gente tem uns brinquedos, então a gente chama a estação play, né? Depois que eles terminam, então aqui tem a bandinha deles, né? Tem os chocalhos, e aí no louvor a gente tem uma ministração específica para eles com violão. Vem o ministro de música, né? Que vai ministrar para eles, né? E eles vão
e eles vão poder louvar na linguagem deles também. E aí o ministério, ele foi surgindo com o tempo as suas necessidades. Nós tivemos a necessidade de um espaço maior, tivemos a necessidade de mais servos, né, voluntários servindo. E também começou a ter uma preocupação com as crianças especiais, crianças atípicas que estavam chegando. Na verdade, nossa preocupação iniciou quando uma única criança recebeu o diagnóstico de autismo. E aí então nós falamos, não importa se temos um, nós vamos nos preparar para dar uma melhor qualidade de culto a ele, para que ele possa compreender. E aí então surgiu essa necessidade. Nós temos aqui a rotina, porque às vezes a gente está aqui na sala com ela, né, todo o time que está na semana, e ela sabe que ela precisa, né, descer porque é a hora do lanche. Agora começou a história, né, então a gente tem algumas atividades que a gente pode conectar, tanto por imagens quanto com palavras, para que a criança que já sabe ler possa ler e também se conectar. E tem sido incrível o poder que essa sala sensorial tem de acalmar e levar a criança de volta até o espaço de culto. Às vezes, não conseguindo, nós temos um material também para ministrar para ela, né? Traga um material para ministrar então do dia, onde tem aqui o fantoche, né, de Jesus, contando a história de uma forma bem simples. Nós temos sempre a imagem do Espírito Santo, coisas que a gente possa falar de uma forma bem sucinta. E o coração se conecta também com o amor que Jesus tem por ele. Então nós podemos aqui trabalhar com alguns recursos simples, feitos basicamente de materiais reciclados, que nós já tínhamos aqui. Nós temos também esse pote, olha que interessante, pote da calma, né? Na qual a criança chega um pouco agitada, fora da rotina, às vezes com sono, com fome, ela recebe, ó, esse potinho, né? Temos o Lego, né? Temos um tapete também, ó. Temos um potinho de Lego onde ela pode transformar, né? Que eles gostam de empilhar, de enfileirar. E temos também aqui um tapete sensorial, né? Que imita a grama. E aí pode tirar o sapato, caminhar descalço. No da sala, ele é preparado que a criança possa ficar descalça, né, com carpete, ela possa rolar no chão, ela possa sentir realmente paz nesse ambiente. Preparados nós nunca estaremos, né? Mas nós estamos sempre estudando, tendo treinamento interno, treinamento fora. Inclusive, na Conferência Farol, do dia 24 de junho, nós teremos um Labs falando justamente sobre inclusão. Inclusão além de técnicas. O que nós podemos fazer por essas crianças, né, para que elas aprendam o amor de Deus, entendam que elas também precisam de salvação. O nosso sonho é ver uma dessas crianças sendo batizadas, né, para poder ela realmente compreender esse processo todo de amor que Jesus tem por ela, né? Então, nossa equipe é uma equipe não muito grande ainda, mas nós temos em média 2 por domingo, aonde a gente pode, né, conectar, né, com outras crianças nessa sala e também lá embaixo, né, sentando ao lado dela, encaminhando, né, levando ela a uma adoração, né, junto com esse servo que está na escala da inclusão. É muito. Bom, meu nome é Eduardo, atualmente eu sou responsável por toda a área
de mídia digital e toda a área de mídia interna aqui, som, ação, projeção aqui do Farol, né? E o interessante é que eu fui criança aqui no Farol, né? Eu participei dos acampamentos, da conferência, eu participava dos cultos e tal. E assim que eu saí, né, até um pouco antes de virar adolescente, eu comecei a servir aqui no Farol, né? E é algo que aqui eu aprendi muita coisa, né? Aqui eu aprendi muita coisa que hoje eu trabalho com isso. E eu acredito que é graças ao Farol e à Igreja Memorial.